Fala, torcedor, tudo certo? O tema desse vídeo é tudo ou nada. O futuro do Grêmio nesse segundo semestre nas mãos do Mano Menezes e do Filipão. Pois é, porque acabaram as férias. E agora o clima é de chegadas, saídas e algumas modificações que estão ocorrendo. Jogador sendo naturalizado brasileiro. E também tem atleta que pode ser comprado agora para acabar com qualquer possibilidade de pagar multa, ter uma despesa extra. O Grêmio, nas mãos do Filipão e do Mano, vai ser decisivo para esse segundo semestre, agora, a partir desta segunda-feira, no retorno das férias. Eu vou te contar tudo isso, esses bastidores. Então dá aquele like para nós, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo, nos ajuda a chegar aí a casa dos 20 mil inscritos aqui no canal, que eu conto com o apoio de todos vocês para temas diários do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E detalhe, né? Ainda tem as entrevistas dos candidatos que nós vamos falar em próximos vídeos. Então fique até o final e acompanhe tudo que eu vou te contar agora, porque é o seguinte, vamos falar do ídolo? Pois é, Walter Kahneman. Está se falando já há alguns dias, e a gente já trouxe uma matéria um tempo atrás aqui no canal, falando do Walter Kahneman, que ele está buscando a cidadania brasileira. Na verdade, o processo já está em trâmites finais, e ele vai poder agora assinar como um atleta brasileiro, naturalizado brasileiro, para os próximos jogos. Porque é o seguinte, o Grêmio tem 11 estrangeiros no elenco, e agora vai com a naturalização do Kahneman, que deve ocorrer nos próximos dias, um tempo exato de 2 dias, uma semana, 15, 30 dias, um mês, 2 meses, ainda não é certo, mas está próximo disso acontecer. Vai cair para 10. E a gente sabe que para as competições dentro do Brasil são 9 atletas relacionados para o jogo, portanto, vai agora ficar apenas um fora. E essa janela de transferência vai mudar muito a visão do Grêmio a partir de então. O Kahneman vai ficar com essa vaga de brasileiro, ou seja, vai sobrar, vai diminuir para 10 estrangeiros no elenco, e ele vai poder assinar então lá quando entrar no campo, fazer a súmula, não vai ser mais atleta estrangeiro, e será um atleta naturalizado brasileiro, e vai diminuir o número de estrangeiros então dentro do elenco. Esse bastidor do Kahneman vem desde 2023 e vai abrir agora, vai deixar claro para o Grêmio, né? O Grêmio já tinha procurado isso há um tempo atrás. Se eu não me engano, eu conversei com o empresário dele há um tempo atrás. O Grêmio estava na Série B e ele disse assim para mim, o Grêmio estava brigando para não cair, eu acho, que foi a conversa que eu tive com ele em 2021. E aí ele disse assim, o Kahneman ainda busca naturalização brasileira. E isso repercutiu na época, muitas pessoas falaram e acabou ficando caiu em esquecimento. E agora as coisas aconteceram. A gente até brincou, disse, o Kahneman seria um zagueiro que assumiria a seleção brasileira, certamente se ele fosse brasileiro, né? O Brasil era carente de zagueiro naquele período e o Kahneman estava num nível muito acima. Aos 34 anos agora, ele vai poder assinar como um jogador, um atleta naturalizado brasileiro e sairá dessa linha de estrangeiros. O Grêmio tem outros estrangeiros, vocês já sabem, lembram quem são? Então ali, a lista dos estrangeiros é Cristaldo, Cuejara, Monsalve, Vila Sante, Bright White, Pavon, Arezzo, o Aravena, o Christian Oliveira e o Amuso. E tem jogador estrangeiro para sair no elenco, a gente já falou aqui em outros vídeos, né? Pode ser negociado. O Christian Pavon é um que pode sair. O Arezzo, a gente já falou aqui também, tem um vídeo, vai deixar circulando para vocês aqui, que deixou descontente a direção, e o Grêmio pode sim fazer com que ele libere ele agora, e nisso aí já sairiam 2 estrangeiros do elenco, então de 11 cairia para 9, menos o Kahneman ficaria em 8, e existe sim uma grande possibilidade do Grêmio receber uma proposta pelo Vila Sante nesta janela de transferências que vai abrir agora, depois desse Super Mundial, e aí o Grêmio pode ser que perca mais o Vila Sante neste caminho. Fala-se no Cristaldo também, mas eu não vejo isso, não vejo que ele seja o cara para sair. Posso estar enganado, tem sondagens, mas
não acredito que isso ocorra a partir de então com ele nesse caminho. Bom, a gente fala aqui que o Mano Menezes é o cara que vai decidir algumas coisas a partir de agora, né? Algumas situações no campeonato a partir desse semestre, né? O Mano Menezes e o Filipão. Então, ó, vocês já estão até aqui, já dá aquele like aí, quem não deu like, e se inscreve no canal, dá essa moral para nós, tá? Porque é o seguinte, ó, o Grêmio enfrenta no primeiro jogo, depois da parada, né? Na verdade, tem a Recopa Gaúcha, que vai acontecer agora no início de julho. Mas o Grêmio enfrenta dia 13 de julho o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e esse jogo é lá em Minas. E o Cruzeiro é dono dos direitos do Marlon, que está emprestado ao Grêmio até o final do ano. E o Marlon está emprestado e tem uma cláusula em que, se ele atingir tantos jogos, o Grêmio é obrigado a comprar ele. E o Grêmio já fez esse contrato para conseguir trazer ele e com a intenção de comprar o atleta junto ao Cruzeiro no final do ano. Isso já está em contrato e o Grêmio certamente vai acabar comprando, porque ele é o titular do Grêmio na lateral esquerda. Não tem o que fazer. Utilizar o Lucas Esteves, que vem bem abaixo mesmo, comparado ao Marlon, é muito abaixo, na verdade. O Marlon deu uma outra cara para o Grêmio nessa lateral esquerda. Só que para ele atuar contra o Cruzeiro, o Marlon atuar contra o Cruzeiro no seu clube, o Grêmio tem que pagar R$1 milhão até o dia 13, né? O Grêmio tem que notificar o Cruzeiro que vai exercer o pagamento dessa multa para ele poder jogar, e o Cruzeiro dá o ok, para ele poder jogar esse jogo no Campeonato Brasileiro dia 13/7. E o Mano Menezes que vai decidir isso. Quem disse foi o próprio Rossato, né, na entrevista. O Guto Peixoto também já falou sobre isso, né, é o que está sendo comentado, as perguntas mais feitas para os dois. Então o Grêmio precisará pagar essa multa caso o Mano Menezes diga, não, vamos colocar o Marlon para jogar, porque, enfim, estratégia, tática, enfim, tudo que ele possa representar para o time do Grêmio neste momento. E também, claro, o Grêmio pode antecipar essa compra do Marlon. E aí, em vez de pagar essa multa, já negocia agora a forma de pagamento, compra o Marlon, e aí não precisa pagar multa. Ele já vai ser jogador do Grêmio, e aí faz esses trâmites já dessa compra, né? Ele estará liberado para poder jogar nesse sentido, e o Grêmio evitaria de pagar essa multa e sim negociando já a compra dele antecipada. Eu acho que isso seria mais interessante. Mas o Grêmio vai gastar um dinheiro agora desnecessário. Tudo depende da negociação. Eu acho que o Grêmio não vai gastar o dinheiro desnecessário. O Grêmio vai fazer alguns pequenos investimentos para poder reforçar o time nesta janela. E eu acho que o Marlon, comprando ele, já seria bem útil, já que é um jogador identificado, gremista, que fez esforço muito grande para jogar no Grêmio. Então acho que comprar ele seria o bom momento. Se isso não acontecesse, o Grêmio teria que pensar na estratégia dos jogos, né, a partir de então, porque dia 13 de julho o Grêmio jogaria com o Cruzeiro. E no dia 16 o Grêmio já jogaria na Sul-Americana o primeiro jogo contra o Alianza Lima, que é pelos playoffs da Sul-Americana, lá. Né? Então, um jogo fora e aonde ele poderia jogar lá e depois ele retornaria para o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, que o jogo contra o Fortaleza foi adiado. O próximo jogo é contra o Vasco no Rio no dia 19. Ou seja, o Grêmio jogaria dia 13 em Minas, vai fora para jogar contra o Alianza Lima e retorna para o Rio de Janeiro para jogar contra o Vasco. Aí depois o Grêmio voltaria para jogar o jogo de volta contra o Alianza Lima em Porto Alegre. E aí tem o jogo do Botafogo, que seria pela mesma data, também já foi adiado. Ou seja, Mano Menezes e Filipão vão montar essa estratégia desses 4 jogos aí para contar com o Marlon. Nesse sentido, se paga ou não a multa para jogar contra o Cruzeiro, ou o Grêmio antecipa a compra. É nesse caminho que o Grêmio já pensa na possibilidade de utilizar o Marlon. Vamos falar então aqui um pouco mais sobre os reforços, porque o Marlon não deixa de ser um reforço para os próximos jogos do Grêmio, né? O Grêmio tem uma recopa, né, antes disso, para falar, que foi campeão gaúcho, em cima do campeão da Federação Gaúcha de Futebol. Então vai ser um jogo na Arena, e eu estarei lá para acompanhar esse jogo e vou trazer tudo para vocês aqui. Ó, eu sei que o vídeo vai ser longo, mas já dá o like aí, se inscreve
para continuar tendo informações do Grêmio, né? A gente trazendo aqui análises e opiniões e informações do Grêmio sempre. O Grêmio fez uma consulta. Na verdade, o Grêmio não fez uma consulta. Vamos deixar claro aqui para a galera. O Grêmio está atrás de reforços e o Atlético Mineiro, dentro do Atlético Mineiro, tem um zagueiro chamado Igor Rabelo. E o Igor Rabelo, o Grêmio já fez uma busca por ele um tempo atrás, buscou informações a respeito. O jogador tem contrato com o Atlético Mineiro até 31 de dezembro de 2025. Um jogador que joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, ele é destro e o Grêmio busca um zagueiro nesse sentido. O detalhe é que o Grêmio, dessa vez, o Grêmio não procurou ele, o Grêmio foi oferecido, né, para o Grêmio. Só que o Grêmio tem uma certa dificuldade com alguns processos envolvendo esse atleta, o Igor Rabelo, que é um bom zagueiro. O Grêmio precisa conversar com seus empresários. E o Grêmio tem uma dificuldade com alguns empresários. O Grêmio tem algumas pendências para ser acertado. E isso a gente já falou muito tempo atrás, eu venho batendo forte em cima. E ele é um jogador que certamente não virá para o Grêmio. A não ser que o Grêmio resolva alguns detalhes, né, do passado aí para poder conseguir contratar este zagueiro. Claro que existem várias manobras, várias situações. O zagueiro também pode pedir para jogar no Grêmio, mas tem outros clubes envolvendo na busca por ele. Então, eu descarto por completo o Grêmio contratar ele, por mais que seja um jogador que fique um pouco mais barato, né? Ele tem 30 anos, custa aí na casa de 2 milhões de euros, e o Grêmio poderia fazer uma proposta, mas não vai acontecer. Não vai ser esse zagueiro que vai chegar para vestir a camisa do Grêmio. Tem tantas outras situações em que o Grêmio pode buscar jogadores e ser um pouco mais criativo do que fazer investimentos fortes assim. Eu falo da possibilidade do Kaique, que agora o Grêmio teve um concorrente e provavelmente não vem mais para o Grêmio, o volante do Juventude, e aí as coisas voltam atrás, né, recuam, né, porque o Grêmio estaria liberando o Luan Cândido, lateral esquerdo, e o João Lucas, lateral direito, para o Juventude, e com o Kaique não vindo, ficará os dois fora, a não ser que o Grêmio faça alguma outra investida em algum outro jogador de Juventude, porque é nessa linha de jogadores que o Grêmio vai contratar a partir de agora, nessa janela, nessa próxima janela que vai se abrir. Jogadores medianos. Tem tantos jogadores que foram citados, várias, está sendo buscado por todos, né, repórteres, né, jornalistas, os jogadores que o Grêmio está buscando no mercado. Então surgiu vários nomes, até na entrevista eu falei que o Rossato deu no canal Diogo Rossi, que tem um meia e tal, que o Grêmio foi atrás, um jogador que está no México. Eu achei interessante, ele não é tão titular, não é titular assim, até foi o próprio o JB Filho, né, que acabou falando sobre ele, que eu achei também interessante, né, o nome, né, do jogador que acabou, o Grêmio tentou buscar, mas eu não agora não me recordo do nome, daqui a pouco eu lembro e trago, eu não anotei para falar sobre isso, e eu achei interessante até, mas ele não é titular lá, ele joga um jogo sim, um jogo não, joga 60 minutos numa partida, na outra, e é um bom jogador, mas para o nível no futebol brasileiro, sei não se valeria pagar tudo isso, até porque 20 milhões de euros, né, de dólares, são 120 milhões de reais, é muita grana, né? O Grêmio não faria esse investimento por esse jogador, deste jogador. O nome é o Juan Bruneta, acabei lembrando o nome do Juan Bruneta, fiz uma pesquisa rápida aqui, e é um jogador bem interessante, tem contrato até 2027 com o Tigres do México. Os caras pediram um valor muito alto, é o camisa 10, não tem como o Grêmio pagar tudo isso. Tem 28 anos, está no auge, cidadania argentina, cidadania italiana, meio campo, ofensivo, pé direito, mas sem condições, 20 milhões. Ele foi vendido no primeiro momento por 4 milhões, e aí depois foi do Santos Laguna por 4 milhões e eles estão pedindo 20 agora. É uma loucura sobre isso.
E o outro jogador que o Grêmio que foi oferecido ao Grêmio é o Niklas Eliasson. O Grêmio procurou ele no início da temporada, né? Antes até, o Grêmio procurou no meio do ano passado, antes de vir o Martin Braithwaite. E aí o Grêmio insistiu, tentou, não deu certo. E aí agora o empresário dele ofereceu ele para o Grêmio para entrar nessa janela. O contrato dele é até 2028 e é um jogador que é um atacante, meia direita, né? Pode fazer as duas funções, é um sueco também, que tem cidadania brasileira, e eu acho interessante porque, assim, dessa vez os clubes ofereceram, porque o Grêmio está atrás. Existe um detalhe que essa movimentação é de bastidor, porque o Filipão acaba acontecendo, né? Faz com que isso aconteça. O Filipão é um nome mundial, e é um cara que está tomando as decisões hoje no Grêmio, junto com o próprio Mano Menezes e os dirigentes do Grêmio. Então, assim, tem alguns jogadores que acabam, alguns jogadores que queiram jogar, né, querem ter essa experiência de conviver com um cara como ele. E o Niklas, ele é um extrema, o Grêmio buscou um extrema, né, no início da temporada e acabou contratando outros jogadores, né, trouxe o Aravena, mas era também para trouxe o Martin Braithwaite nesse quesito. Agora, são nomes interessantes. O Niklas Eliasson, eu nunca fui muito fã dele, assim, depois que eu vi os jogos, uns lances dele, depois eu fui ver uns jogos, eu não vejo ele muito diferente do que o Grêmio tem em casa, né? Ou tinha em casa. Agora o Grêmio tem o Alisson, né? Que é essa função de extrema que faz muito bem. É um jogador muito parecido, assim, mas eu ainda acho que o Alisson tem muito mais a desenvolver do que o Niklas, que já tem 29 anos. Aí o Grêmio acabou fazendo um investimento em cima do Amuso, que a gente vê que tem uma certa dificuldade ainda por questões físicas. O Brasil tem um jogo muito mais pegado onde ele jogava. Ele não tem tanto espaço assim como tinha lá, então ele vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro e quem sabe ele vai acabar desenvolvendo, porque ele é novo, tem 25 anos, vai acabar desenvolvendo seu futebol, criando, né, uma alternativa, né, para o perfil dele, que é um jogador de velocidade e de uma visão melhor de jogo, né, de uma transição mais rápida no futebol mundial do que no Brasil. A gente hoje está cada vez mais encurtando esses espaços, né? Então ele teria essa dificuldade, está tendo essa dificuldade no Brasil. Quem sabe no próximo ano, ou nesse final de semestre agora, de segundo semestre, nesse início de segundo semestre, ele consiga desenvolver um pouco mais. Então, assim, são nomes que o Grêmio começa a movimentar. O Grêmio, o Adrielson também é um nome interessante, em que o Grêmio insiste, mas olha só, são os valores muito altos. O Grêmio não tem esse dinheiro, vai buscar como dessa forma? E aí a gente volta a bater que precisa dar uma olhada para dentro de casa, dar uma olhada para o futebol com um pouco mais de criatividade, jogadores já que está tentando nomes grandes, né, com valores altos, ou que não são tão expressivos, mas que estão com valores altos. Isso mostra que o futebol realmente está inflacionado e o Grêmio não tem como competir. E o Grêmio precisa fazer em casa ou buscar em mercado alternativo, e não jogadores como estrangeiros, mas eu digo mercado alternativo, que é um futebol português, um futebol na Rússia, um futebol ucraniano, trazer jogadores de lá que estejam com vontade de vencer e vir para poder jogar no Grêmio e mostrar que teriam condições. Claro, a gente tem que lembrar, sobre o Mundial de Clubes que está acontecendo agora, está mostrando que o futebol brasileiro ele está muito competitivo com o futebol europeu. Quero citar aqui uma entrevista do Renato, que ele fala, dizendo assim, tá, mas vocês estão. O Brasil está jogando agora em meia temporada e o futebol europeu está no final de temporada. E aí o Renato cita, pois mas se a gente lembrar que todos os outros anos o Mundial é no final do ano e o Brasil está em final de temporada e a Europa está no meio da temporada, no seu auge da forma física, e mesmo assim, né, agora inverteu. Isso mostra o quê? Que além do condicionamento físico, mostra que o talento está sobressaindo, né? Então o Brasil está assim, tem essa vantagem em cima disso. E é por isso que o Grêmio, os seus dirigentes, precisam analisar muito os jogadores que vão contratar,
porque tem essa diferença. Ou seja, o Brasil é competitivo, sim. Claro que os melhores estão na Europa, mas a gente percebe no Super Mundial que 11 contra 11 não está muito disparado, não, esse caminho aí. A gente está torcendo muito que os brasileiros se deem bem, justamente para mostrar que o Brasil, sim, é o melhor futebol, um dos melhores futebol do mundo, não é à toa que é 5 vezes campeão mundial e todo mundo quer vir jogar no Brasil. E é o que está acontecendo, o mercado está se abrindo para várias cidadanias, né? Vários jogadores de outros países que a gente sequer imaginava que poderiam estar aqui. Então, tá aí a ideia que precisa ser colocada e o Grêmio com o Mano Menezes e o Filipão vão realmente decidir o futuro desse semestre do Grêmio. Dá o like, se inscreve, ativa notificações e fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.